falando sobre a psicologia, eu nunca tinha pensado em fazer psicologia. O máximo que eu tinha visto a respeito, antes de ir para o seminário, foi um contato com um livro que eu ganhei do Círculo do Livro. Não sei se você conhecia essa empresa. A gente vendia as coisas por revistas, tipo Hermes, não sei o que lá, e dependendo do que você vendia, fazia uma pontuação e ganhava alguma coisa. E eu não sei por que eu me interessei em pedir esse livro sobre Freud. Que, aliás, eu acho que na época eu nem sabia que era Freud, devia ser Freud, né? A gente não sabia disso. E eu tenho o primeiro contato com esse livro, li algumas coisas, não entendi muito, mas guardei esse livro. Eu tenho esse livro guardado até hoje. Não só o livro, como a nota fiscal do Círculo do Livro está dentro do livro até hoje. Isso antes de ir para o seminário. Bem, no seminário a gente fez alguns trabalhos de apresentação sobre os filósofos do século XIX e do século XX, mais os antigos. E a mim me coube falar sobre Freud. Olha que interessante. E eu fiz uma breve pesquisa na biblioteca, porque não tinha nada do que nós temos hoje, e eu achei coisas interessantes e me interessei pela figura e pela psicologia, pela psicanálise. Quando eu chego em Prudente, eu vivi algumas experiências de aconselhamento pastoral, duas experiências interessantes. Uma de aconselhamento pastoral de casais, e que eu me vi incapaz de, só com aquilo que eu tinha visto de aconselhamento pastoral, incapaz de trazer uma ajuda, né? Não uma solução, mas uma ajuda. E uma outra coisa que me aconteceu também em Presidente Prudente naquela época, por causa de uma enfermidade que eu tive, do nada eu entrei no consultório de psicologia de uma irmã da igreja, lá de Prudente. E ela disse assim: Pastor Luiz, você está muito abatido. Você está com uma expressão de quem está depressivo. E eu comecei a fazer terapia com ela. E eu gostei e achei que aquilo seria muito importante, não só para mim, como para outras pessoas. E que aquele recurso, aquela ferramenta da psicologia, poderia me ajudar em muito no Ministério Pastoral na área de aconselhamento. Fiz o vestibular em Presidente Prudente, alguém me prometeu uma bolsa de estudos na Oeste, e depois não pôde cumprir com a promessa, infelizmente. O segundo chocolate que você não ganhou. Pois é, eu preciso levar essas coisas para terapia, para o divã, viu? E mais tarde eu chego em Londrina, em 91, eu já vim com esse propósito. Em novembro de 90, eu converso com o conselho da igreja aqui, presbiteriana da Vila Judite, hoje que a gente conhece mais Igreja da Vila, fica mais bonito, né? E eu falei: olha, na minha vinda aqui, se vocês me contratarem, eu venho de tempo integral, mas eu quero fazer o curso de psicologia, e dei as minhas razões para isso. Eles concordaram, e no mesmo mês, praticamente, dia 26 agora, semana passada, fez 32 anos que eu cheguei aqui. Nas primeiras semanas de fevereiro, eu já fiz a minha matrícula onde hoje chama-se Unifil. Antigamente chamava-se Cesulon. Universidade de Filadélfia? Hoje é a Universidade de Filadélfia. Naquela época era Centro de Estudos Superiores de Londrina. Que é da igreja presbiteriana também? É de várias igrejas cotistas. Hoje a maior cotista é a Igreja Presbiteriana Central de Londrina. E aí eu comecei o ministério aqui em Londrina, na vila, e comecei o curso de psicologia. Veio umas burdoadas: você vai perder a fé. Eu dizia assim: ninguém perde aquilo que não tem.
Uma resposta bem calvinista, né? Pá, ninguém perde aquilo que não tem. Mas você vai ouvir aquele Freud louco, você vai ouvir falar de Marx, olha, eu posso ouvir, eu vou ouvir o que é bom, reter o que é bom e jogar fora o que não presta. Né? E um dos pastores falou assim, você não precisa fazer psicologia, você precisa evangelizar. Eu falei, olha, eu vou precisar evangelizar, vai encher a igreja, essa igreja vai ser cheia de gente com problema, e eu vou precisar ter um bom aconselhamento pastoral, e a psicologia vai me ajudar. Uma atrás da outra, né? Pá, pá, pá. E aí eu fiz o curso de psicologia, nunca tive problema com isso, dessa relação psicologia e fé, religião, ciência, né? As questões éticas sempre foram muito criteriosas na minha atuação ministerial, então, tanto ministerial quanto na própria clínica, né? Deixa eu só desligar alguma coisa aqui que parou de tocar. Nunca tive problema com isso em relação às questões éticas. Aprendi muito no CPPC a respeito disso. O CPPC tem sido uma escola, não só no sentido de promover a comunhão entre profissionais cristãos, mas também de reflexão bíblico, teológico, e fazendo esse diálogo com a psicologia, com a psicanálise, com a ciência de uma maneira em geral. Então, a psicologia entrou na minha vida assim. Eu vi a necessidade de me aperfeiçoar para servir ministerialmente. Inicialmente, eu não tinha ideia de fazer clínica psicológica. Isso foi com o tempo, nas conversas com os meus professores, nas supervisões clínicas do período de formação, no último ano. E aí, então, eu acabei logo, terminei o curso em 95, minha formatura foi em fevereiro de 96, e logo a seguir eu tiro o CRP e começo a clinicar. Nunca foi a principal atividade e nem fonte de renda, porque eu sempre estive envolvido ou com o Ministério Pastoral, ou então aqui com o Ministério da Docência na Faculdade Teológica Sul-Americana.